Ela é muito simples. Quem é honesto não teme investigação. Claro. Isso eu consigo. Se você trabalha para barrar uma investigação, se você trabalha para barrar um depoimento, você é culpado. Isso é o maior exemplo de culpa tácita que existe. Pegando fogo aqui nos bastidores. Mas vamos voltar com o Lula. Hashtag Lula dá pro Pavinato a entrevista. Mas a entrevista podemos deixar fora do hashtag. Pela primeira vez, Lula revelou ter tido uma conversa com o filho, o empresário Lulinha, Ronaldinho dos negócios, após o nome dele ser mencionado em investigações sobre o escândalo do INSS. Acompanhe. Quando saiu o nome do meu filho, eu chamei meu filho aqui. E eu falo isso com todo mundo. Olhei no olho do meu filho e falei, olha, só você sabe a verdade. Só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço de ter alguma coisa. Se você não tiver, se defenda. Porque é assim que eu trato as coisas, com muita seriedade. Tem alguma coisa que não me fecha. Deixo aberta a pergunta também. O Lulinha mora em Madrid. Quando que o Lula se encontrou com Lulinha para perguntar isso? No Natal. Mas no Natal o Lulinha estava aqui. Não estava em Madrid. Não estava em Brasília. Ele não foi a Brasília, o Lulinha. Mas o Lula passou o Natal em Brasília, essa que é a questão. Passou no Rio. Lembra que estava no Rio? É verdade, eu vi o helicóptero, é verdade. Então, e quando ele se juntou com ele? Então, você nunca sabe se ele olhou no olho ou não, a pergunta quando ela é pertinente. E outra, se ele olhou no olho, por que ele deixou o filho voltar para Madrid? Né? Por que ele aparelhou a CPMI para não aprovar a chamada do Lulinha para depoimento? E eu gosto quando ele fala, né? Só você sabe a verdade. Esse é o maior ensinamento do pilantra. O maior ensinamento. Isso aqui eu acho que é a frase que vai em toda a lápide de malandro. Só você sabe a verdade. Como só ele sabe a verdade, não conta, que aí não vai dar nada. Entendeu? E esse conselho eu acredito que ele tenha dado. Só você sabe a verdade. Ainda não contar, ninguém vai saber. Você se livra dessa. É típico da família, né? Tal pai, tal filho. Ele vai falar daqui a pouco que o Lulinha é filho do Bolsonaro. Se achar alguma coisa, com certeza. Diga, Maria. Eu ia falar aqui, né, a gente falando aí do INSS, também um outro calcanhar de Aquiles nesse ano eleitoral. E lembrando aqui que o PT foi o partido que não assinou a CPMI do INSS no Congresso. Então vai complicar mais ainda, mais essa praxe da corrupção, sendo que a gente sabe que uma das organizações investigadas tem ligação direta com o próprio Lulinha e pessoas próximas aí nos sindicatos. Mas aí poderia aproveitar, já libera que seja chamado Frei Chico, que depois tem uma outra investigação com a Nora, que fez contratos com o Ministério da Cultura e da Educação. Tem um monte de coisas que não chamaram nenhum deles, não. Chamaram o Flávio Bolsonaro. Claro. O PT votou contra a CPI, o CPMI, desse INSS. Nenhum desse pessoal aí, Frei Chico, a Nora, Lulinha foi chamado, mas o Flávio foi. Foi. Mas, Maurício, aí nós conversávamos com o Carlos Jordi o outro dia, que foi o que impulsou a CPMI do Banco Master. 280 assinaturas, recorde absoluto, muito mais que da dos Correios. Mas quando nós conversávamos com ele, e Suano estava aqui também, a gente mostrou a possibilidade de que no acordo de configuração da CPMI, chame todo mundo, que a oposição e o governo não brequem ninguém. Então, se a oposição quer chamar o filho do Lula, chame. Se o Lula quer chamar o Bolsonaro, chame. Qual é o problema? Que todo mundo seja ouvido, aí pelo menos a gente vai acompanhando tudo o que está acontecendo. Porque senão fica um bloqueio, trocam pessoas. O lugar da CPMI é do partido, não é da pessoa. Então, quando o partido vê que Maurício Galante está sendo muito incisivo, tira Maurício e coloca outra pessoa. É assim que está funcionando. E a verdade, ela é muito simples. Quem é honesto não teme investigação. Claro. Isso eu consigo. Se você trabalha para barrar uma investigação, se você trabalha para barrar um depoimento, você é culpado. Isso é o maior exemplo de culpa tácita que existe. É o maior exemplo de culpa tácita que existe. E digo mais. Existe uma linha de investigação, e deixo claro aqui, vou fazer
Grave isso. É investigação jornalística. Não existe ainda nenhuma prova, não existe ainda nenhum batom na cueca. Mas existe um grupo de jornalistas que estão investigando a possibilidade do Lulinha estar envolvido com o grupo Fictor. Opa. Que era o grupo que compraria o Banco Master e que agora também já foi para o vinagre. Mas eu repito, é uma investigação em curso. Pode ser que não exista nada. Claro, mas investigação é o que temos que fazer. Professor Suano, Lulinha sabe e deve ficar com isso ou pode vir e dizer, quero falar, vamos lá, chamem que eu respondo. Normalmente, situações como essa, você sabe que esses indivíduos desaparecem. Mas no caso dele, ele é o filho do rapaz. Como ele é o filho do rapaz, porque foi assim que foi divulgado na mídia, quando se mandavam mesadas, mandavam remédios num apartamento que supostamente, isso que saiu na mídia, em Moema que ele tem, e ali chegava, olha, isso aí é para entregar para o filho do rapaz, se referindo a um rapaz que eu não sei quem é, provavelmente o indivíduo que mandou, que é o cara do INSS, ou o próprio filho do rapaz deve saber quem é o rapaz. Mas sempre fazia 4 dedos, eu não sei por quê. Eu sei que espécie animal tem 4 dedos para o cara se referir como 4 dedos. Mas queira ou não queira, é assim que o cara se referia. Então, estou apenas citando aquilo que está lá. É interessante que quando a gente olha o que a CPMI está fazendo, é mais uma das deturpações que a gente tem por causa do nosso regimento das casas. Ora, uma CPMI, como você falou, Segre, é perfeito. Uma CPMI, ela não deveria ter um critério de votação para ser articulação política de bloqueio. A CPMI, ou uma CPI, elas deveriam funcionar exatamente para, no caso de ficar caracterizado que as votações são feitas para bloquear indivíduos em audiência, e isso tem um caráter político, está inviabilizado esse bloqueio, porque todos devem ser ouvidos. O Pavinato foi muito claro daquilo que ele fala, é perfeita a expressão. Quem não deve nada não tem medo de ser investigado. Muito pelo contrário, a oportunidade que o cara tem para dizer, olha o que estão fazendo contra mim. Tá aqui, ó. Claro. Eu sou inocente, eu não tenho nada a ver com isso. Então, todos devem ser ouvidos. Aí, agora a gente pega aqui a CPMI, a preocupação que me vem. Ora, você vai ter uma CPMI que vai ser levada por brigas políticas exclusivamente em táticas de bloqueio e desbloqueio, ao invés de trazer o esclarecimento que deve. Quem que ganha com isso? É o governo, porque quanto mais tempo você perde, você esgota o prazo da CPMI, vai ter que aprovar uma prorrogação, não será aprovada e eles não esclarecem nada. Quem que perde com isso? Não só a sociedade pelo esclarecimento, mas uma CPMI, uma CPI tem custos. É mais dinheiro do cidadão que vai embora para fazer esse tipo de palhaçada. E outra coisa, é o que você falou, ainda complementa o que você disse, professor. As CPMI e CPIs têm tendência a ser um grande teatro político, uma grande falácia. Então, muitas dessas CPIs e CPMIs que nascem com a melhor das intenções e, de fato, é muito importante a gente se atentar a isso. A gente falava do esquema do Banco Master, esse do INSS, mais de 90 bilhões que a gente se sabe até agora que foram desviados de pessoas, idosos. A cuidadora da minha avó, que teve a aposentadoria desviada do INSS, ela ganha o quê? R$2.500 para ali, burocrata, botar no bolso. Então, essa CPMI nasce com a melhor das intenções, porém acaba virando um teatro para inglês ver e político muitas vezes ganhar destaque e não se importar com o bem da população, né? Lula também lembrou das condenações por corrupção relacionadas ao sítio em Atibaia e ao triplex de Guarujá. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.